Eu estava sentado à minha mesa, trabalhando em um projeto que tinha um prazo apertado, quando meu telefone tocou. Olhei para o visor e meu coração começou a bater mais rápido. Era o meu chefe. Não era comum ele me ligar pessoalmente, então eu sabia que algo estava acontecendo. Senti um pressentimento ruim enquanto atendia a ligação. Sim, chefe, disse eu tentando manter a calma. Eu preciso falar com você, disse ele com uma voz séria e distante. Pode vir até o meu escritório agora mesmo. Eu senti um nó no estômago. O que eu fizera de errado agora? Eu estava trabalhando duro, cumprindo meus prazos e fazendo tudo o que era necessário. Mas, por algum motivo, eu sabia que isso não era uma chamada para me elogiar. Sim, estou indo, disse eu, tentando manter a voz firme. Eu desliguei o telefone e senti um arrepio correr pela minha espinha. O que meu chefe queria discutir comigo? Eu sabia que nossa relação não era exatamente amigável. Nós tínhamos tido nossas diferenças no passado, e eu sabia que ele não era um homem de muita paciência. Mas eu não podia deixar que meus pensamentos me levassem a uma conclusão precipitada. Talvez fosse algo simples, algo que eu pudesse resolver facilmente. Eu precisava me acalmar e ir até o seu escritório para descobrir o que estava acontecendo. Eu me levantei da minha cadeira e comecei a caminhar em direção ao escritório do meu chefe. O clima estava tenso e eu podia sentir os olhos dos meus colegas de trabalho em mim. Eu sabia que eles estavam se perguntando o que estava acontecendo e eu não podia dar nenhuma resposta. Eu estava prestes a descobrir o que meu chefe queria discutir comigo e eu sabia que isso mudaria tudo. Mas para o bem ou para o mal, só o tempo diria. Eu ainda estava tentando processar o que estava acontecendo quando meu chefe começou a falar. Sua voz era firme, mas havia um tom de desaprovação que me fez sentir desconfortável. Você sabe, seu desempenho nos últimos meses tem sido irregular, disse ele, escolhendo as palavras com cuidado. Houve momentos em que você mostrou habilidades e competências, mas também houve erros e falta de atenção aos detalhes. Eu senti um nó no estômago ao ouvir essas palavras. Eu sabia que não era perfeito, mas achei que estava fazendo um bom trabalho. A crítica do meu chefe me fez sentir que eu estava sendo injustiçado. Eu não entendo, eu disse, tentando me defender. Eu tenho trabalhado duro e estou fazendo o meu melhor. Meu chefe suspirou e se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos meus. Eu sei que você acredita que está fazendo o seu melhor, mas o problema é que seu melhor não é mais o suficiente para esta empresa. Nós precisamos de pessoas que possam se adaptar e melhorar constantemente. Eu senti um arrepio na espinha ao ouvir essas palavras. Será que meu chefe estava me dizendo que eu não era mais necessário? Que eu estava sendo substituído? A incerteza estava me matando. O que você está tentando dizer? Eu perguntei, minha voz tremendo um pouco. Meu chefe se recostou na cadeira e me olhou com um olhar sério. Eu estou dizendo que precisamos falar sobre o seu futuro nesta empresa. E eu não sei se você vai gostar do que eu tenho a dizer. Meu coração estava batendo forte agora. Eu sabia que algo estava errado, mas eu não sabia o que era. Será que meu chefe vai me demitir? A pergunta ecoava na minha mente, me fazendo sentir ansioso e inseguro. Eu não sabia o que estava por vir, mas eu sabia que precisava estar preparado para o que fosse. Eu ainda estava tentando processar a conversa tensa que havia ocorrido entre mim e meu chefe. A menção de um plano durante a discussão havia me deixado intrigado e um pouco apreensivo. Eu não sabia o que esperar, mas sabia que precisava ouvir o que ele tinha a dizer. Meu chefe se inclinou para frente, um olhar sério em seu rosto. Eu sei que as coisas não têm sido fáceis para você ultimamente, disse ele. Mas eu acredito que você tem potencial, e é por isso que eu quero oferecer a você um plano para melhorar seu desempenho. Eu fiquei surpreso. Eu estava esperando uma demissão, não uma oferta de ajuda. Meu chefe continuou a explicar que o plano envolveria um treinamento adicional, feedback regular e metas claras para que eu pudesse trabalhar em direção a melhorar minhas habilidades. Eu estava cético no início, mas à medida que meu chefe explicava o plano, comecei a sentir uma sensação de esperança. Talvez isso fosse exatamente o que eu precisava para dar uma virada na minha carreira. Mas, ao mesmo tempo, eu não podia deixar de me perguntar se isso era apenas uma maneira de meu chefe me manter na empresa por mais tempo, apenas para me demitir mais tarde. Será que eu devo aceitar o plano e correr o risco de ser demitido novamente no futuro?
Ou será que eu deveria recusar e procurar outras oportunidades? A decisão não era fácil, e eu sabia que precisava pensar cuidadosamente antes de tomar uma decisão. A escolha difícil. Eu estava sentado na sala do meu chefe, tentando processar tudo o que ele havia me dito. O plano que ele havia proposto era surpreendente, para dizer o mínimo. Ele queria que eu assumisse um novo papel na empresa, um que exigiria que eu trabalhasse de forma mais independente e criativa. Mas havia um porém, eu teria que deixar meu cargo atual e começar de novo. Eu hesitei em aceitar o plano. Por um lado, a ideia de trabalhar de forma mais independente era atraente. Eu sempre havia gostado de ter controle sobre meus projetos e trabalhar de forma autônoma. Mas, por outro lado, eu estava confortável no meu cargo atual e não estava seguro se estava pronto para arriscar tudo e começar de novo. Meu chefe percebeu minha hesitação e decidiu pressionar para que eu tomasse uma decisão. Você precisa decidir agora, ele disse. A empresa precisa saber se você está dentro ou fora. Ele me olhou fixamente, esperando que eu desse uma resposta. Eu senti a pressão aumentando. Eu sabia que essa era uma decisão importante, uma que poderia afetar meu futuro profissional. Eu pensei em todos os prós e contras, tentando pesar as opções. Mas, no final, eu sabia que precisava tomar uma decisão com base no que era melhor para mim. E agora eu estava prestes a tomar essa decisão. Eu estava prestes a escolher entre a segurança do meu cargo atual e a incerteza do novo papel. Qual seria minha escolha? Eu ainda me lembro do dia em que decidi seguir o plano. Era uma manhã fria e chuvosa, e o clima parecia refletir meu estado de espírito. Eu estava determinado a não deixar que meu chefe me demitisse sem lutar, e o plano era minha única esperança. Eu comecei a trabalhar no plano, seguindo cada etapa que havia sido estabelecida. Era como se estivesse em uma missão secreta, e cada passo era crucial para o sucesso. Eu me sentia como um agente secreto, trabalhando em silêncio e seguindo ordens. Mas, como em qualquer missão, os obstáculos inesperados começaram a surgir. Eu encontrei problemas que não havia previsto e que ameaçavam colocar tudo a perder. Foi como se o destino estivesse conspirando contra mim, tentando me impedir de alcançar meu objetivo. Eu me senti como se estivesse em uma montanha russa, com altos e baixos que me deixavam sem fôlego. Eu estava determinado a superar os obstáculos, mas era difícil manter a concentração e a motivação. Eu comecei a questionar se o plano era mesmo válido, se estava apenas perdendo meu tempo. Mas algo dentro de mim me fez continuar em frente. Eu pensei em todas as pessoas que haviam acreditado em mim, que haviam me apoiado e me incentivado a seguir em frente. Eu pensei em meu chefe e em como ele estava tentando me demitir. Eu sabia que não podia desistir, não agora. Então, eu respirei fundo e continuei em frente. Eu sabia que os obstáculos eram apenas uma parte do processo e que eu precisava superá-los para alcançar meu objetivo. Eu estava determinado a fazer isso e nada iria me impedir. Mas a pergunta ainda pairava no ar. Será que eu posso superar os obstáculos? Será que eu posso alcançar meu objetivo? Apenas o tempo diria. Eu não sabia o que esperar quando comecei a seguir o plano de meu chefe. Eu estava ansioso para ver se os resultados seriam positivos ou não. Mas, para minha surpresa, as coisas começaram a mudar para melhor. Eu comecei a notar melhorias em meu desempenho no trabalho. As tarefas que antes pareciam difíceis agora estavam sendo completadas com facilidade. Eu estava mais motivado e mais focado. Meu chefe também começou a notar a mudança e reagiu de forma positiva. Ele começou a me dar mais responsabilidades e a me envolver em projetos mais importantes. Eu estava me sentindo mais valorizado e mais integrado à equipe. A confiança que meu chefe havia depositado em mim estava começando a se pagar. Eu estava começando a entender melhor o plano de meu chefe. Ele não estava apenas tentando me salvar do desemprego, mas também estava me ajudando a crescer profissionalmente. A melhoria do meu desempenho era um dos principais objetivos do plano, e eu estava começando a vê-la acontecer. Mas, apesar dos resultados iniciais positivos, eu sabia que não podia comemorar ainda. Eu precisava continuar a trabalhar duro e a manter o ritmo. Será que eu posso manter o ritmo? Essa era a pergunta que eu fazia a mim mesmo todos os dias. Eu estava ansioso para ver o que o futuro reservava para mim. Capítulo 7. O conflito interno. Eu estava sentado à minha mesa.
olhando para os resultados iniciais do projeto que meu chefe havia me confiado. Era como se estivesse olhando para um espelho, refletindo todas as minhas dúvidas e inseguranças. Eu me perguntava se estava fazendo o suficiente, se estava dando tudo de mim para que o projeto fosse um sucesso. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia que estava sendo testado. Meu chefe havia me dado essa oportunidade e eu não queria decepcioná-lo. Eu queria provar que era capaz de lidar com o desafio, que era forte o suficiente para superar os obstáculos. Mas, lá no fundo, eu sentia um conflito interno. Eu estava lutando contra mim mesmo, contra as minhas próprias dúvidas e inseguranças. Eu me perguntava se era capaz de fazer isso, se era suficientemente bom. Eu me levantei da cadeira e comecei a andar pela sala. Eu precisava de um tempo para pensar, para refletir sobre as coisas. Eu precisava encontrar uma maneira de superar esse conflito interno, de encontrar a confiança em mim mesmo. Eu parei na frente da janela e olhei para fora. A cidade estava movimentada, as pessoas estavam indo e vindo, cada uma com seus próprios problemas e desafios. Eu me senti conectado a elas, como se estivesse fazendo parte de algo maior do que mim mesmo. Eu respirei fundo e fechei os olhos. Eu sabia que precisava encontrar uma maneira de superar esse conflito interno, de encontrar a força para continuar em frente. Eu sabia que não podia deixar que as minhas dúvidas e inseguranças me impedissem de alcançar os meus objetivos. Mas por agora eu estava preso nesse conflito interno. Eu precisava encontrar uma maneira de sair dele, de encontrar a luz no fim do túnel. Eu sabia que não seria fácil, mas eu estava determinado a tentar. Será que eu posso superar o conflito interno? Essa era a pergunta que ecoava na minha mente. Eu não sabia a resposta, mas eu estava pronto para descobrir. Capítulo 8. A mudança de perspectiva. Eu ainda me lembro da sensação de alívio que senti após o conflito interno, que havia me consumido nos dias anteriores. Era como se um peso tivesse sido removido de minhas costas, e eu finalmente pudesse respirar novamente. Mas o que eu não sabia era que aquela sensação de alívio seria apenas o início de uma jornada de autodescoberta que mudaria tudo para mim. À medida que eu refletia sobre os eventos que haviam ocorrido, comecei a ver as coisas de uma maneira diferente. Eu não estava mais preso à ideia de que meu chefe queria me demitir ou que eu estava em uma situação impossível. Em vez disso, eu comecei a enxergar as oportunidades que estavam à minha frente e a perceber que eu tinha o poder de mudar meu destino. Eu me senti mais confiante, mais capaz de lidar com os desafios que se apresentavam. À medida que eu caminhava pelo escritório, eu podia sentir os olhares dos meus colegas de trabalho sobre mim, como se eles estivessem percebendo a mudança em mim também. Eu comecei a questionar tudo o que eu pensava saber sobre mim mesmo e sobre o meu trabalho. Eu me perguntava se eu estava realmente fazendo o que eu queria fazer, ou se eu estava apenas seguindo um caminho que havia sido traçado para mim. À medida que eu buscava respostas para essas perguntas, eu comecei a descobrir coisas sobre mim mesmo que eu nunca havia imaginado. Eu estava mudando e era uma sensação incrível. Eu me sentia como se estivesse nascendo novamente, como se estivesse descobrindo um novo eu que eu nunca havia conhecido. Embora eu não soubesse ao certo o que o futuro reservava, eu sabia que eu estava pronto para enfrentar qualquer coisa que viesse pela frente. Mas será que eu posso manter essa mudança? Será que eu posso continuar a ver as coisas de uma maneira diferente? Ou será que eu vou voltar ao meu velho eu? Essas eram perguntas que eu não podia responder ainda, mas eu estava determinado a descobrir. Eu nunca imaginei que meu chefe tivesse um plano tão surpreendente para mim. Depois de tudo o que aconteceu, eu achei que estava começando a entender melhor as coisas, mas agora eu estava diante de um desafio final que parecia impossível. Eu estava sentado em minha mesa, tentando processar tudo o que havia acontecido nas últimas semanas. A mudança de perspectiva que eu tive foi incrível, mas agora eu estava diante de um obstáculo significativo que parecia querer me derrubar. Eu sabia que estava sendo testado novamente, e isso me fazia sentir inseguro e ansioso. Será que eu estava pronto para isso? Será que eu poderia superar o desafio final e provar a mim mesmo e a meu chefe que eu era capaz de lidar com qualquer coisa que viesse pela frente? Eu respira fundo e tentei me concentrar em tudo o que eu havia aprendido até agora. Eu sabia que eu precisava estar calmo e focado para superar esse desafio.
Eu comecei a pensar em todas as coisas que eu havia feito até agora e em como eu havia crescido como pessoa. Mas, apesar de tudo isso, eu não podia evitar a sensação de que algo estava faltando. Eu sabia que eu precisava de algo mais para superar esse desafio final. E foi então que eu me lembrei de uma coisa que meu chefe havia dito para mim há algum tempo atrás. O verdadeiro desafio não é o que você enfrenta, mas como você enfrenta, ele havia dito. Eu pensei sobre essas palavras e percebi que elas eram a chave para superar o desafio final. Eu não precisava mudar o que estava acontecendo ao meu redor, mas sim mudar como eu estava lidando com isso. Com essa nova perspectiva, eu me sentei mais confiante e determinado. Eu estava pronto para enfrentar o desafio final e provar a mim mesmo e a meu chefe que eu era capaz de lidar com qualquer coisa que viesse pela frente. Mas será que eu posso superar o desafio final? Só o tempo diria. Eu estava ansioso para saber o resultado do meu trabalho. Depois de tudo o que eu havia passado, eu precisava saber se havia alcançado meus objetivos. Eu entrei na sala do meu chefe, sentindo um misto de emoções. Ele estava sentado atrás da mesa, com um sorriso no rosto. Sente-se, por favor, ele disse, apontando para a cadeira em frente à mesa. Eu me sentei, tentando controlar minha ansiedade. Ele começou a falar, e eu prestei atenção em cada palavra. Eu sei que você enfrentou muitos desafios aqui na empresa, ele disse. E eu preciso dizer que estou impressionado com a sua perseverança e dedicação. Eu senti um arrepio na espinha ao ouvir essas palavras. Será que eu havia conseguido? O resultado do seu trabalho é? Ele pausou por um momento, criando um suspense insuportável. Excelente, eu não pude acreditar no que estava ouvindo. Excelente. Isso significava que eu havia alcançado meus objetivos, que eu havia provado meu valor para a empresa. Você fez um trabalho incrível, ele continuou, e eu estou orgulhoso de tê-lo como membro da nossa equipe. Eu senti uma onda de alegria e realização. Eu havia feito isso. Eu havia provado que era capaz. E agora quero oferecer-lhe uma promoção, ele disse com um sorriso ainda maior. Eu fiquei atordoado. Uma promoção. Isso era além do que eu havia imaginado. Você será o novo gerente da nossa equipe, ele disse. E eu tenho certeza de que você fará um trabalho incrível. Eu estava sem palavras. Eu havia começado aquele capítulo da minha vida com medo e dúvida. Mas agora eu estava alcançando coisas que nunca imaginei possíveis. Eu era capaz, eu era forte, e eu estava pronto para o que viesse a seguir. Eu saí da sala do meu chefe com um sorriso no rosto e um sentimento de realização no coração. Eu havia feito isso. Eu havia alcançado meus objetivos e provado meu valor. E agora, eu estava pronto para enfrentar novos desafios e alcançar coisas ainda maiores.